Olá pessoal, Shalom, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre alma gêmea, sobre um relacionamento de peso, um relacionamento de verdade. Quem é que não quer um relacionamento que faça de novo a barriguinha, com aquelas borboletinhas, né? Aquelas borboletinhas, aquele frio na barriga, aquele encontro. Será que é possível, ainda hoje, com 20, 30, 40, 50, 60, 70, você sentir essa emoção, né, de um encontro vigoroso, um encontro verdadeiro? Será que é possível sentir essa emoção forte que o amor, que o encontro verdadeiro, legítimo promove, em dias que os relacionamentos são tão fortuitos, são tão efêmeros, tão passageiros, em dias onde as pessoas estão tão desacreditadas nos relacionamentos? Eu posso te afirmar que sim. É possível você encontrar um grande amor, é possível você encontrar um relacionamento de peso, mas para isso você precisa se preparar, né? Não é milagre, e sim é uma jornada esta que eu estou disposto a te revelar passo a passo. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico, com quase 30 anos de experiência em consultório e uma larga jornada na área dos relacionamentos, na área do material humano, né, do psiquismo humano, da psique humana, que sempre busca por um processo de entrelaçamento, de relacionamento. Por mais que você diga, já está tarde, não sei se eu acredito mais, não sei se eu quero casar, ter filhos, não sei se eu quero, não sei se é para mim, né? Ou estar num relacionamento, às vezes, aquele relacionamento que não preenche tanto, mas você se conformou, né? Se conformou ou por ter um relacionamento que você acha que está tarde para você modificar o status, né? Para você recomeçar, ou porque você não acredita que você é capaz, né, de conhecer alguém, ou você não entra num relacionamento também porque o teu sistema de crença já não é mais o mesmo. Você fala, depois de tanto ter experimentado relacionamentos mal sucedidos, será que existe mesmo? Será que é possível? Eu digo para você que é possível, mas não é um milagre, é um processo. Se você seguir, né, as coordenadas, isso deu certo para muita gente, deu certo para mim, né? E para todas as pessoas que eu digo, olha, segue essa não é uma receita, porque receita eu acho muito, o ser humano não tem script, você faz ao vivo, mas os alicerces dessa nova postura em relação ao amor, em relação à vida, faz com que você atraia experiências legítimas, faz com que você atraia experiências que valham a pena. E é sobre isso que eu vou te contar um pouco mais hoje. Como encontrar, que lugares são esses que você vai encontrar um relacionamento de peso, um relacionamento que tem uma grande probabilidade. Não é, fosse em porcentagem, não existe 100%, porque a vida não é 100%. Então nesse parque aqui, né, de repente alguma coisa pode acontecer de muito bom. Prefiro acreditar sim, mas 100% não existe, mas 90 e poucos por cento você vai atrair coisas boas na tua vida. Então, falando de lugares, eu vou contar uma história de uma paciente que ela chegou me procurando, né, num consultório, dizendo que ela vinha de uma sucessão de relacionamentos mal sucedidos e que ela tinha muitos ciúmes do parceiro dela, que ela preferia, se ela pegasse alguma coisa, ela iria acabar com a vida dele, acabar com a pessoa, inclusive e ela andava vasculhando celulares, vasculhando indícios, e um relacionamento muito neurótico, né, muito neurótico, calcado numa relação aí, né, firmado numa relação de poder, de controle. Quem é que não viveu já um relacionamento assim, né? Onde o ciúmes impera, você não fica sossegada, você não vê a hora da pessoa
cochilar para você pegar o celular dela, fica de olho sempre na senha que ela coloca e não acredita, e gasta inclusive muito tempo da sua vida nessa empreitada de querer revelar que tem alguma coisa errada. E obviamente, se não tiver, você vai criar a possibilidade que o seu homem faça aquilo, para que você pegue e aí cumpra com a sua crença limitante. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aquele ditado, quem procura acha. Acha o quê? Acha coisas boas se você tiver crenças boas. E acha coisas ruins se você estiver com a pessoa errada e você cria coisas ruins. Então, essa pessoa me procurou num estado de bem calamitoso mesmo, bem sofrido, porque ela não vivia em paz. E aí, esse homem que ela se relacionava tinha um histórico quase que de prostituição. Quase que de prostituição. E ela também, uma pessoa extremamente narcisista, saía em escolas de samba praticamente nua, né, exibindo o seu corpo, e o parceiro dela também era um exibicionista, os dois num relacionamento muito superficial, porque era calcado nessa coisa da imagem, né, de ostentação, de um se mostrar para o outro, e como não estavam satisfeitos, buscavam a aprovação do outro, do público. Então dá para você já perceber o quanto já estava mal configurado. Se conheceram em lugares que não eram um templo, não era um mosteiro. Se conheceram em lugares de pegação e por isso, bom, se ela estava aqui e se eu estava aqui, é porque a gente estava procurando. E quantas pessoas ela ficou, ela beijou, ela transou, e quantas pessoas eu transei, beijei. Então a configuração do relacionamento já era de saída errada e deixava muitas dúvidas, deixavam muitas questões. Será que ela não continua, né? Porque ela estava em aplicativos e eu também estava em aplicativos, né? Eu estava, ela dizendo, né, para mim, eu me sujeitava a muitos relacionamentos que eu sabia que não iam dar certo, mas por carência. Eu me sujeitava a ficar e conhecer a pessoa durante o processo de pegação. Conhecia na balada, conhecia na escola de samba, conhecia, né, no pagode, conhecia em qualquer lugar. E como já estava meio, né, ali com as amigas, já tinha tomado uma, duas, três, ele olhou, eu também, ele forte, bombadinho, eu também toda saradinha, né, e íamos para confirmação e via de regra não acontecia nada. Esse está durando um pouco mais, mas eu vivo com ciúmes, vivo com a minha cabeça pensando que a qualquer instante ele vai me trair, que eu não sou merecedora disso, que eu não sou... Existia tantos ciúmes que ela via coisas aonde não existia. Já escutou isso? Você vê coisas onde não existe? Isso é um fenômeno que na psicologia a gente chama de delírio. Delírio visual, delírio auditivo. A sua mente, ela cria situações, o teu medo cria situações, cria coisas que não existem. Já ouviu falar nisso? Vou te explicar um pouquinho mais sobre esse processo, onde você cria coisas aonde não existe, né? A pessoa atende um telefone, caso real, né? Atende um telefone, um telefonema, e sai de canto e começa a falar um pouco mais baixo. Você está enciumado, você... Nossa, aí, é a pessoa que ele está se relacionando, é a amante, e você
Você acredita nisso e escuta coisas. Olha lá, ele falou, ó, depois eu te ligo. Depois eu te ligo, porque ele vai marcar alguma coisa com ela. E aí você chega pra pessoa, isso é caso real, gente. Com quem que você estava falando? Eu sei que você estava marcando alguma coisa para depois você liga. Né, não sei o que, você afastou da gente por quê? Aí a pessoa pega e fala assim, é a reunião que eu tenho. E eu me afastei porque tem barulho aqui da televisão ligada, ou, né? Eu me afastei por isso, tá aqui, ó. Eu falei que depois eu ligo porque eu vou ver, eu falei, vou olhar minha agenda, depois eu te ligo pra gente marcar que hora seria oportuno o nosso encontro, para resolver coisas profissionais. E aí você faz, nossa, aquela cara, né? Desculpa, eu não sabia, né? Eu digo por mim, na época da faculdade, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E eu gostava muito de música, gosto muito de música, sou um apreciador de música clássica, de música. E tinha um violonista, né, um professor, chamado Henrique Pinto, né, de boa memória, já partiu daqui desse plano. E ele só podia me atender, ele tinha uma agenda super complicada. E eu também, porque eu trabalhava das 7h30 até as 7 da noite. Né? 7 da noite eu entrava na faculdade e saía 11 horas. E eu marcava aula de violão com ele às 11h30 na casa dele. Jardel Caetano também, um grande professor de música clássica. Marcava sempre 11, 15, 11h30, se saísse um pouquinho mais cedo, sempre 11, 11h30. E aí é interessante que eu namorava na época, era uma pessoa, primeiros relacionamentos, né? E ela falava assim, você acha que eu vou acreditar que você às 11h15, 11h30 vai encontrar com um professor de violão para trocar violão até 1h da manhã, né? Você tá numa balada, você tá aí com seus amigos, não sei o que, tal. E na época eu falava assim, olha, tô aprendendo essa música. Inclusive aqui, botava para ela escutar, ela falava, tá, interessante, entendi. Mas porque ela tinha também outras experiências mal sucedidas, e principalmente experiências com os pais que não eram bem sucedidas, e aí ela, todo homem, né, imagina que vai encontrar. Então, nesse caso dessa moça, a primeira que eu estou contando, né, esse caso da moça ter um namorado que ela ficava enciumada, ela tinha muitas experiências que não foram bem, né, adequadas, e ela generalizou, que é um fenômeno que acontece. Você começa a escutar coisa, ver coisa onde não tem, né? Então você encontra um telefone dentro da carteira, você pega e vai ligar para saber quem é, atende a voz de um homem. Acho que ele mudou o nome, era Daniela, ele colocou Daniel, vamos ver se é Daniel mesmo ou Daniela. Então o ciúmes é uma peça muito nociva na relação. A descrença é uma peça muito nociva na relação. E aí o caso dessa moça foi muito interessante, porque realmente eles não davam certo, o sistema de crença dela era muito limitante. Ela encontrou um parceiro que também, né, não se relacionavam com ritual, com olho, com essa proposta de sentir, de respirar um ao outro, de sentir, né, o que o outro está sentindo, de se colocar com ritual, com olho, com essa proposta de sentir, de respirar um ao outro, de sentir, né, o que o outro está sentindo, de se colocar no lugar do outro. Era um relacionamento, a princípio, muito narcisista. E isso é muito interessante porque as pessoas, elas, né, se relacionam com seus similares. Então os dois eram sarados, os dois eram tudo para fora, tudo barzinho, tudo. E obviamente que não deu certo. E eu disse para ela, você vai ficar um tempo sozinha fazendo uma reforma interna. Você não vai mais procurar em aplicativo, você não vai mais procurar relacionamento em lugares onde as pessoas vão para se azararem.
né? Happy hour. Passou um rapaz aqui, ficou me olhando. Né? Você não vai mais procurar um relacionamento nessas casas noturnas, entendeu? Onde todo mundo está embriagado. Hoje em dia quase todo mundo, 99,9% das pessoas que saem para azararem, para ir na busca de um relacionamento, elas vão para um lugar e bebem. Já escutou falar que a bebida não é boa conselheira? Que a bebida... não existe homem feio, existe teor alcoólico não alcançado, porque depois de alcançado um teor alcoólico, o crivo baixa e você passa a aceitar, né? Tô na balada, tá legal, ele é bonitinho. Ele chegou feio, eu nem olhei para ele, mas depois da primeira, segunda, terceira, ficou um gatinho, olha que interessante, né? Será que ele tá um gatinho ou o seu crivo baixou, né? Os seus sensores baixaram e você tá deixando? Então, nós fizemos um acordo, eu com essa paciente, que ela não iria mais nesses lugares. E ela começou, inclusive, a frequentar uns lugares que eu dava aula de Kabbalah. E nós falamos, olha, você não vai mais sair com o primeiro que aparecer. Você vai escolher, você não vai ser a escolhida, é diferente. Porque homem passou uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, eu digo, né, por ser homem e por ter passado por essas vivências também. Você olha, né, e se a mulher der condições, você vai... A natureza do homem é a empreitada. Só que, para que ele quer? Que empreitada que ele está fazendo? Depois de maduro, a empreitada é outra. Se você está sozinho, você vai querer conhecer a pessoa. Você vai olhar para a pessoa, quais os valores que ela tem, antes de chamar para, como eu disse, né, que minha avó dizia, as pessoas se conhecem, transam, depois começam a se olhar, perguntam o nome, vê quem é de fato, aí começam, quiçá, a namorar, aí quando se conhecem, separam. Porque não existe o ritual. Eu conheço a pessoa, eu me interesso pelas ideias dela, o que ela pensa, como ela vê o mundo, né? Que cor ela vê o mundo, como é o modo de enxergar família. Ele se dá bem com a mãe dele? Isso é uma referência, hein? O homem vai te tratar como ele trata a mãe. Olha que interessante. O homem vai te tratar como ele trata as crianças, como ele respeita os animais. Quais os valores dele? Primeiro eu vou me enamorando, né, dessa pessoa. Olha o dente dele, ele passa fio dental, ele escova direito o dente, né? Olha como ele trata um pedinte, como ele trata as causas sociais. Então eu vou me enamorando, antes de ser meu namorado, eu vou me enamorando da relação dele com a vida, entendeu? Eu não vou ter surpresa, Agora, quando eu saio com uma pessoa de cara, que minha avó dizia, primeiro eu saio, transo, depois eu pergunto o nome. Vou ter surpresas, né? Então, primeiramente, eu vou ter que conhecer essa pessoa. Então, o acordo que eu fiz com essa paciente minha, ela queria ficar um tempo segurando essa energia, dando conta da própria carência. Você dá conta da sua própria carência? Né? Você consegue sentir uma boa companhia? Porque se você é aquela que pega o celular e começa a ligar para as amigas, ligar para uma, para outra, você não se suporta. Você não sabe ficar sozinha e acender um incenso, e pegar um livro e dar conta do seu vazio existencial. Se você não dá conta do seu vazio existencial, você vai querer que o outro sane o seu vazio, que o outro preencha essa lacuna que você não teve, provavelmente com seu pai, com seu irmão, com a vida, com as decepções amorosas que você teve. E o outro não tem essa responsabilidade, o outro veio para somar. Você precisa estar bem consigo mesma para encontrar uma pessoa que esteja bem consigo mesmo, e aí onde 1 mais 1 é 1 mais forte. Olha que interessante, é 1 mais forte. Não, eu tenho metade, né? Tenho meio, e o outro, nossa, ele me preenche, ele acabou com todo o meu sofrimento. Ixi.
vai ter problema. Então as pessoas estão tão carentes que elas saem para a busca desse encontro e elas enxergam, elas dão uma nota errada para a realidade. Então, em primeiro lugar, é você começar a buscar a sua autossuficiência. O que é autossuficiência? Eu estou bem, né? E lugares aonde provavelmente você vai encontrar. Sabe onde ela encontrou? Essa pessoa está casada até hoje, né? Se transformou numa grande amiga e o marido dela é um grande amigo, né? Eu conheço os filhos dele, mas ela ficou praticamente quase um ano sem buscar aquilo. Aquilo que você está buscando, sai do seu, né? Para de focar nisso, porque você afasta isso. Então vá a parques bacanas, parques, né, como Vila Lobos, Ibirapuera, você que está aí numa outra cidade, né, parque. De manhã cedo, quando eu venho para esse parque aqui, tem tanta gente saudável, bonita, que não está bebendo, que não está, sabe, tá de bem com a vida. A pessoa para vir para um parque 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ela está de bem com a vida. E as pessoas dão bom dia, como vai? Porque 7 horas da manhã só tem passarinho cantando, sol já nasceu, o dia já estiou, é outra energia, né? À noite, o turno troca. Eu costumo dizer, a noite é morcego, 7 horas da manhã é beija-flor. Metáfora, você entendeu? Então, é diferente a energia. Então você vai conhecer pessoas legais. Pet, vou dar uma dica para você de ouro. Petzinho. Quantas pessoas eu dei essa dica e encontraram pessoas muito legais, interessantes e relacionamentos consistentes? Pet, primeiro, uma referência. Homem que não gosta de cachorro e de criança não tem aquela pureza, aquele caráter imaculado, sabe, que eu me refiro. Porque criança é alegria, é vício, né? E cachorro é muito gostoso, né? Com todo... É condição sine qua non, é marcador. Então tenha pet, tenha um cachorrinho. E com certeza vai parar uma pessoa interessante para conhecer teu cachorrinho, mas vai te conhecer também, né? Então, nossa, que cachorrinho mais fofo, que não sei o que, eu tenho um. Geralmente cruza um cachorro com outro cachorro. E aí é onde começam duas. Vou contar depois outras histórias de pacientes minhas que conheceram no parque. Estão casadas há mais de 10 anos, né? Não são relacionamentos fortuitos, não, conheceram no parque. Eu vou trazer muitos depoimentos de pessoas que encontraram, né, suas caras metades e como elas conheceram. Então, a dica de hoje é, em primeiro lugar, parar de frequentar essas casas noturnas, nada contra, mas nem a favor. Eu que sou uma pessoa espiritualista, né, sou um cabalista, se você soubesse o que tem na casa noturna, o que tem de energia ali, alheia, né, vampiros energéticos e vibrações, padrão vibracional, que é lá no chakra básico, não é no cardíaco, Flor, não é na inspiração, não é né, é outra vibração. Então vá para parques, tenha um pet, faça um curso. Essa minha paciente, que eu não posso revelar o nome, mas ela vai falar disso provavelmente no depoimento dela. Ela conheceu na aula de Kabbalah esse rapaz. Eles têm 3 filhos hoje e já estão casados. Esses, nossa, mais que 15 anos. Mas olha só, ela conheceu o cara numa aula de Kabbalah, falando sobre padrões vibracionais, falando sobre
anjos, arcanjos, tronos, principados, querubins, serafins, conhecendo, né, qual o propósito de vida, o que você está buscando. E toda a aula, que era de terça-feira, lembrei até, eles se encontravam, né, comigo, com o Rabino e tudo mais, e foi crescendo. Então a pessoa gostou do quê? Do conjunto. Da ópera era muito bom. E foram se enamorando. Nossa, que interessante. Sentavam do lado um do outro. Então começa assim. Seleciona um pouco mais os lugares aonde você está buscando, porque primeiro a busca já não é legal, né? A busca não é legal. Seja de bem com você mesmo e frequente lugares. Durma cedo, acorde cedo. Tem mais beija-flor do que você imagina, né? À noite, o Exu, né? Tem uns amigos meus que falam, o Exu é da meia-noite, não tem Exu do meio-dia. Então vá buscar, né, coisas. Você vai na farmácia, você encontra remédios. Você vai no bosque, você encontra flores. Você vai numa horta, você encontra frutos bons. À noite você não vai encontrar pessoas que estejam nesse padrão vibracional que você busca. Essa é a dica de hoje. Shalom, até os próximos capítulos dessa novela muito interessante que é o amor, né? Que é essa vibração que deixa a gente tão rosa, tão alegre, tão feliz. Shalom, até a próxima.